Boa noite a você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Nós estamos aqui hoje numa noite de domingo de Páscoa. E antes de nós adentrarmos na palavra de Deus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós fazermos uma breve oração. Deus amado e eterno, eu venho neste momento pedir ao Senhor que possa falar conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, quando nós celebramos a Sua ressurreição. Eu oro para que o Senhor venha tocar em cada vida que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Aqueles que estão ouvindo neste exato momento, aqueles que virão ouvi-la, Senhor, na segunda, na terça, mas que o Senhor possa falar com eles, ó Pai, também. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Eu oro para que, neste momento, o Espírito me conduza por meio da Tua palavra. Em Teu nome oramos e agradecemos, Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa noite de Páscoa. E é por isso que o tema de nossa mensagem é remando contra a maré da incredulidade no Cristo ressurreto. Na última sexta-feira, 10 de abril, nós cristãos comemoramos a morte de Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos, Jesus foi pregado numa cruz, numa sexta-feira. Parece estranho e até mesmo contraditório celebrarmos a morte de alguém, principalmente a morte do Filho de Deus, a quem adoramos. Mas celebramos porque no domingo seguinte, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E por isso, hoje, domingo de Páscoa, celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os anos, quando nós cristãos comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, estamos incansavelmente remando contra a maré da incredulidade no Cristo ressurreto. Muitos já tentaram provar que Cristo não ressuscitou. O escritor formado em Direito e ex-ateu Josh McDowell, acabou se convertendo a Jesus Cristo enquanto ele tentava provar a não existência de Deus, contestando a existência de Jesus e de sua morte e ressurreição. Ele fez uma profunda pesquisa arqueológica e histórica a respeito de Jesus, o qual se transformaram em diversos livros e que hoje são grandes ferramentas apologéticas da fé cristã. Livros como Evidências da Ressurreição, Mais que um Carpinteiro, Novas Evidências que Demandam um Veredito e outros livros. E há poucos anos atrás, foi lançado um filme contando a história verídica de Lee Strobel, um jornalista ateu, que tentou provar que Cristo não ressuscitou. E eu quero convidar você agora a assistir comigo o trailer deste filme, Em Defesa de Cristo. Se alguém quisesse fazer uma investigação sobre o cristianismo, por onde começaria? Se a ressurreição de Jesus não aconteceu, então é um castelo de cartas. Vai me dar mesmo essa arma? Tenho certeza que não vai conseguir puxar o gatilho. Passei minha carreira toda como jornalista, descobrindo a verdade. Até o dia em que minha esposa me apresentou a maior história da minha vida. Eu não vou perder minha esposa e meus filhos para uma coisa que eu não consigo nem ver sentido. E o que aconteceu depois me mudou para sempre. Como podemos falar sobre evidência histórica da ressurreição? Os evangelhos estão cheios de contradição. A tumba vazia é baseada em evidências, e evidência não é o seu negócio.
Todos apostamos nossa vida em alguma coisa. Então a pergunta é, o que vai ser? Por mais que eu queira ajudar um amigo cético, o que está propondo é impossível. Jesus pode ter sobrevivido depois de ser pregado na cruz? Não há provas de ninguém que tenha sobrevivido a uma crucificação romana. Só porque eu escrevo alguma coisa em enterro não significa que seja verdade isso. O que eu senti foi algo mais real do que qualquer outra coisa que eu já senti na minha vida ali. Estou orando por você. Quer mesmo saber a verdade ou a sua mente já tem a resposta? Pare de culpar a mim, a igreja, a Deus e faça o seu trabalho. Ninguém provou ainda que o sudário seja realmente a mortalha de Cristo. Mas quando alguém olha nesses olhos pela primeira vez, ele de repente se torna uma pessoa real. Lee Strobel se converteu e atualmente ele é um dos grandes nomes da apologética cristã, a área da teologia que se dedica à defesa da fé. Entretanto, ele precisou trilhar um longo caminho até alcançar essa posição, sendo a oração da sua esposa e o apoio de sua igreja fundamentais para a sua conversão. De fato, a insistência de muitos em tentarem tornar a história da ressurreição de Jesus Cristo sem crédito se faz pertinente. Porque a fé cristã, ela está centrada na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus. Portanto, precisamos continuar remando contra a maré da incredulidade no Cristo ressurreto. Paulo remou contra esta maré, advertindo a igreja de seus perigos. O apóstolo Paulo já enfrentava em seus dias essa maré de incredulidade a respeito do Cristo ressurreto, conforme nós podemos ler em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler com vocês, verso a verso, e comentando e conversando sobre cada um destes versículos. Então nós vamos começar a partir do verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Bom, Paulo estava dizendo à igreja de Corinto que ele desejava fazer conhecido o que já havia ensinado a eles. Nós veremos que nos versos 3 e 4, ele vai reafirmar o que ele havia ensinado ou havia pregado para eles. Então, diz o verso 2, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo está dizendo que o evangelho que ele havia pregado, ensinado a eles, estava garantindo a salvação deles, desde que eles se apegassem firmemente àquela palavra que ele havia pregado. De uma maneira simples, o que Paulo está dizendo é o seguinte: ou vocês creem de fato no que preguei, ou a fé de vocês não tem valor algum. No verso 3 e o verso 4, eu vou ler os dois versos juntos, porque eles se complementam, e eles são, então, a pregação a qual Paulo havia citado no verso 1. Então diz assim, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Estes dois versos apresentam a síntese central do Evangelho, o querigma, o conteúdo do Evangelho, que foi então pregado pelo apóstolo Paulo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essas duas verdades, elas são inegociáveis na pregação do Evangelho. Por isso, Paulo passa a provar
que Cristo ressuscitou, apontando para eles testemunhas oculares, que no tempo do apóstolo Paulo ainda se encontravam vivas. E se alguém então duvidasse do que Paulo estava falando, eles poderiam então confirmar com estas pessoas a realidade do Cristo ressurreto. Então, a partir do verso 5, o apóstolo aponta estas pessoas que eram testemunhas oculares. Diz assim o texto: e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Depois de apresentar as diversas testemunhas oculares, Pedro, os 12, como ele diz, os 500 irmãos que viram e testemunharam o Jesus Cristo ressurreto, Paulo afirma também ter visto o Cristo ressurreto. Desta forma, ele estava dizendo para a igreja que ele não estava pregando uma mentira. Ele mesmo era testemunha dessa verdade. Por isso, o verso 11 diz: portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Quer dizer, não importa quem tenha pregado para eles, se foi Apolo, se foi Pedro, ou se foi ele, Paulo, ou outro apóstolo. Todos pregaram que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esta verdade é o âmago da fé cristã, é o centro do Evangelho. E aí então diz o apóstolo no verso 12, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se eles sempre pregaram que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, como que agora eles estão levantando esta questão de não existir a ressurreição dos mortos? De fato, algumas pessoas estavam atacando a centralidade, o âmago de nossa fé cristã. E isso era muito preocupante. E possivelmente eram alguns judeus e alguns gregos. Os gregos tinham dificuldade de aceitar a possibilidade da ressurreição do corpo. Eles eram influenciados por uma filosofia que era corrente naqueles dias, que acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Essa filosofia, ela defendia a ideia de que o corpo ele era mau, e de que o corpo, a carne humana, este corpo físico, matéria, atrapalhava o desenvolvimento do ser humano para entrar em uma unidade com Deus. Portanto, para eles, a ressurreição do Cristo no corpo carnal não era bem vista. E do outro lado, haviam os judeus saduceus, que não acreditavam na existência de vida após a morte. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo e nem na imortalidade da alma. E estes, possivelmente, estavam persuadindo os gregos para que deixassem de acreditar de que Cristo havia ressuscitado. Com isso, então, eles estavam disseminando a incredulidade na doutrina da ressurreição e, consequentemente, no Cristo ressurreto. Nos versos seguintes, Paulo passa a mostrar as consequências desta doutrina errônea e nociva à fé cristã. Veja, Paulo vai, a partir do próximo verso que estaremos lendo, considerar a hipótese de que Cristo não havia ressuscitado. Ele não está concordando com isso, mas ele vai considerar a hipótese e como isso pode afetar, então, a fé cristã. Diz o verso 13, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. A primeira consequência é que se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Jesus continua morto.
a morte não foi vencida por Jesus, nesta hipótese. E aí o apóstolo diz, no verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A segunda consequência levantada pelo apóstolo é que se Cristo não ressuscitou, toda a pregação feita sobre este pilar, e isso inclui os nossos dias até hoje, foram todas inúteis. Todos que morreram crendo em Cristo continuam então condenados à morte eterna. Se Jesus não venceu a morte, Ele não pode garantir a nossa vitória também, a nossa ressurreição. E ele continua considerando esta hipótese. E aí ele diz, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. E a terceira consequência que Paulo apresenta é que ele e os demais apóstolos passam então agora a se tornarem falsas testemunhas, porque a pregação deles não é verdadeira diante de Deus. Se esta hipótese fosse considerada verdadeira, a pregação deles de que Cristo havia ressuscitado era falsa. Então eles eram falsos em dizer que Deus havia ressuscitado Cristo. E dessa forma, então, eles estavam condenados diante de Deus por falso testemunho. E da mesma forma nós, que hoje pregamos este mesmo Evangelho, nós que continuamos anunciando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, também, então, somos considerados falsas testemunhas. E aí ele diz o verso 16, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que você tem. E ainda estão em seus pecados. A quarta consequência afirmada aqui por Paulo é que se Cristo não ressuscitou, e ele já tinha dito que a nossa fé é inútil, uma vez que Cristo não ressuscitou, mas agora ele diz que nós estamos ainda vivendo no pecado. Nós estamos ainda sob a lei do pecado. Então não existe mais esperanças para nós. Sem a ressurreição, o plano de Deus foi inútil, não alcançou o seu objetivo. A ressurreição, como já disseram no passado, é o amém de Deus. Tudo está consumado de Cristo na cruz. Olhamos para a cruz e vemos a redenção realizada. Olhamos para a ressurreição e sabemos que a redenção foi aceita por Deus. Não há mais pecado, portanto, sobre os nossos ombros. Não há mais condenação sobre nós. E temos hoje esta certeza, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta hipótese, considerada pelo apóstolo Paulo, de fato, não é verdadeira. E é por isso que agora, no verso seguinte, nós vamos ver que Paulo passa a afirmar a ressurreição de Cristo. E por isso, então, eu quero dizer que Paulo remou contra esta maré, reafirmando a fé no Cristo ressurreto. Versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 15, diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, afirma agora o apóstolo Paulo. Mas é uma conjunção adversativa que indica contrariedade. Paulo está contrariando toda aquela conversa sobre a possibilidade de não ressurreição de Cristo Jesus. Ele está indo contra a hipótese de que Cristo não ressuscitou. E por isso ele reafirma firmemente, mas de fato Cristo ressuscitou.
ele está reafirmando a pregação que ele já havia dado à igreja de Coríntios, da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ao afirmar que Cristo foi o primeiro, sendo as primícias, diz o apóstolo Paulo, ele evidencia a existência dos frutos posteriores. Jesus Cristo foi o precursor, o primeiro de todos, que nele também serão agora ressuscitados. Jesus foi o primeiro, mas nós que cremos seremos também ressuscitados. A ressurreição de Cristo, ela inverte todo o quadro apresentado até aqui. A realidade da ressurreição de Cristo não é apenas o elemento que autentica a pregação cristã, mas também a impulsiona, possibilita o perdão dos pecados de todos aqueles que são alcançados pela sua graça e dá aos crentes uma visão gloriosa do seu futuro eterno com o seu Salvador, conforme nós podemos ler nos versos seguintes. Eu quero convidar você a ler comigo. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Eu li de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 ao 25. E eu queria destacar o verso 23, diz, quando ele vier. Maranata, vem Jesus. Deveríamos desejar a vinda de Jesus, mas parece que nós, cristãos, nem queremos mesmo é continuar vivendo nesta era presente. E eu confesso que não consigo, às vezes, compreender muito bem isto, porque Cristo nos promete vida abundante, e nós deveríamos desejar que o seu reino, então, viesse e fosse estabelecido definitivamente. Mas enquanto Jesus não vem, precisamos continuar remando contra a maré dos nossos dias. Poderíamos citar diversas marés com as quais precisamos continuar remando contra elas. A maré da religiosidade, a maré da corrupção, a maré do preconceito, a maré da desesperança e outras tantas. Mas eu quero destacar uma maré que, assim como a maré da incredulidade no Cristo ressurreto era nociva à igreja de Corinto, também creio que esta maré seja nociva à igreja de nossos dias. Eu falo da maré da irracionalidade do ateísmo. Portanto, irmãos, vamos continuar remando contra a maré da irracionalidade do ateísmo. Nós somos desafiados em nossos dias a remar contra esta maré, que ataca a existência de Deus, Criador, a existência do Filho, Jesus Cristo, que ataca a morte e a ressurreição de Cristo. Como crianças birrentas, eles se opõem às verdades do cristianismo, exigindo que nós, cristãos, provemos a existência de Deus, de forma palpável e científica, quando eles mesmos não conseguem provar a não existência de Deus, e nem de suas teorias criacionistas. E é por isso que se chamam teorias, não passam de suposições a respeito da criação. Contudo, Deus deixou rastros na história humana de sua existência. Mas eles preferem ignorá-las, eles preferem negá-las, ao invés de se permitirem serem confrontados por elas. Como crianças birrentas, abraçam a irracionalidade, julgando-se sábios, mas não percebem que não passam de tolos, pois o princípio da sabedoria é temer a Deus. Acredito que uma das maiores provas da existência de Deus
e de que Jesus era o Deus encarnado e que ressuscitou da morte, se encontra na transformação de vida de seus discípulos. Eu quero convidar você a ler comigo João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, porque os judeus tinham entregado Jesus aos romanos para ser crucificado, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. De fato, nós cristãos devemos continuar remando contra a maré da incredulidade no Cristo ressurreto. Pois a ressurreição de Cristo, ela é provada na transformação de seus primeiros discípulos, homens que não conseguiram crer na ressurreição de Jesus Cristo, até que tiveram um encontro com o Cristo ressurreto. Homens que se encontravam cheios de medo e se encontravam também desesperançados, mas que a partir deste encontro, estes homens se dispuseram a pregar o que viram e ouviram de Jesus Cristo. Eles não só se dispuseram a pregar, mas morreram convictos de que assim como viram o Cristo ressurreto, nele também ressuscitariam no final dos tempos para a vida eterna. É impossível que estes primeiros discípulos não tenham visto o Cristo ressurreto. Assim, é igualmente impossível que eles estivessem todos sofrendo do mesmo delírio. Como também é impossível que todos estivessem dispostos a morrer pela mesma mentira. Portanto, não existe loucura na fé do Cristo ressurreto, mas existe loucura naqueles que não acreditam na existência de Deus e que tentam negar que Jesus é o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eu quero concluir esta mensagem com as palavras de Lee Strobel. Para continuar sendo ateu, eu precisaria acreditar que o nada gera tudo. A não-vida gera vida. A aleatoriedade gera o ajuste fino. O caos gera informação. A inconsciência gera a consciência. E a não-razão gera a razão. Eu simplesmente não tenho esse tanto de fé. Essas são palavras de Lee Strobel. É mais difícil crer que o nada gerou toda a forma de vida, que a não-vida gerou vida, do que crer que Deus criou toda a forma de vida. É mais difícil crer que a aleatoriedade gerou um ajuste fino na existência, do que crer que Deus, em sua sabedoria, criou toda a forma de vida conectada uma com a outra. Como poderiam átomos e moléculas do nada virem a existir? E como poderiam átomos e moléculas se unirem para a formação de planetas perfeitos, de seres viventes perfeitos, de um sistema ecológico todo conectado, ajustado perfeitamente para o equilíbrio de todas as espécies de vida? É mais difícil crer que o caos gera informação, que se transforma em vida organizada, do que crer que Deus formou a vida e a organizou. Como poderia uma explosão organizar átomos e moléculas para que estas formassem vidas organizadas e complexas, como as nossas próprias vidas humanas? Eu te pergunto, você já viu alguma explosão produzir ordem? É mais difícil acreditar que a inconsciência gerou consciência, que a não-razão gerou razão, do que acreditar que a sabedoria e a consciência da vida que temos provém do Deus Criador. Realmente, é mais
difícil acreditar que uma ameba, após um longo período de anos, se transformou em um macaco. E que este macaco, após um longo período de anos, se transformou no homem que somos hoje. Se isto fosse verdade, não deveriam mais existir macacos, nem amebas, uma vez que estes evoluíram. A existência deles é a prova de que são espécies diferentes dos seres humanos. Portanto, é preciso ter mais fé para ser um ateu do que um cristão. Qual ser humano que tem na sua árvore genealógica um macaco, como pai, avô, bisavô e nem sei como dizer, tataravô? Qual ser humano? Que nós, a Igreja de Jesus Cristo, continuemos remando contra toda a maré de incredulidade, principalmente contra a maré da incredulidade no Cristo ressurreto. Remamos contra esta maré todas as vezes que celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Fazemos isso todas as vezes que celebramos a Páscoa, como estamos fazendo neste domingo, e quando celebramos a ceia do Senhor. E assim o faremos, até que Ele venha e estabeleça seu reino para todo o sempre. Feliz Páscoa! E que o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou, os abençoe, hoje e sempre. Amém. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Com um beijo traz o Filho do Homem. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Por piedade, poupe meu filho! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso.
Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado.